Esse outro exemplo é de um ensaio clínico randomizado, controlado com duplo mascaramento. Bem, o que foi o objetivo desse ensaio clínico? O objetivo desse ensaio clínico foi comparar dois fármacos, o remifentanil e a morfina, para a capacidade de extubação e acordar precoce de recém-nascidos prematuros ventilados. Então, como que foi essa história? Eram selecionados recém-nascidos prematuros que necessitavam de intubação. Geralmente, o grande motivo de intubação desses recém-nascidos era por causa da doença de membrana hialina, e eles eram intubados para administração do surfactante, que é a terapia rotineira para a doença de membrana hialina. Para que eles fossem, devidamente intubados, eles recebiam uma sedação pré-intubação. E aí era comparado qual tipo de sedação pré-intubação teria uma eficiência maior em promover extubação mais rápida e o despertar mais precoce desses recém-nascidos. Foi feito um protocolo em que uma farmacêutica preparava os medicamentos para o protocolo de sedação. Então, o médico queria intubar esses pacientes e sedar esses pacientes, ele não tinha nenhuma noção do que ele estaria aplicando de medicamento. Num grupo, os pacientes eram sorteados para receber midazolam com morfina, que era o protocolo padrão que as unidades de neonatologia usavam na época desse estudo, e o outro grupo para receber midazolam, que é o benzodiazepínico, o mesmo, na mesma dose, só que dessa vez combinado com o opioide, que não era morfina, mas sim uma droga chamada remifentanil, que também é um opioide, mas que tem características farmacológicas diferentes da morfina, tem uma meia-vida menor. Então, a premissa do estudo era que, se eu administrasse um opioide de meia-vida mais curta, eu poderia extubar esses recém-nascidos mais rápido e eles poderiam despertar mais precocemente. Isso reduziria o tempo de intubação e poderia promover uma vantagem adicional a esses recém-nascidos. Bom, então, para fazer o ensaio, apenas a pessoa que preparava a medicação tinha noção de que recém-nascido ia receber o quê, mas quem administrava e quem intubava não tinha a menor noção do que cada recém-nascido iria receber. E esses recém-nascidos, durante todo o protocolo, eram avaliados em relação ao grau de sedação, a escalas de dor, a hemodinâmica, a ventilação e, claro, a resposta em relação à membrana hialina, ao uso do surfactante. Bom, então o que pôde ser verificado nesse estudo? O que pôde ser verificado nesse estudo foi que os recém-nascidos que recebiam o remifentanil, eles tinham, em relação ao grupo de recém-nascidos que recebiam a morfina, eles tinham características similares na época de inclusão ao protocolo, mas eles tinham características que eram bem diferentes. Por exemplo, o tempo de extubação, os recém-nascidos que haviam recebido remifentanil acordavam muito mais rápido. Isso sem que houvesse diferença no nível de dor e sedação. Então, o estudo concluiu claramente que o remifentanil apresentava vantagens em relação ao despertar precoce e a possibilidade de extubação mais rápido dos recém-nascidos em relação à morfina, e não apresentava desvantagens e nem mudanças em relação ao grau de sedação e ao controle da dor comparado com o outro medicamento protótipo, Então, o estudo mostrou claramente que o tempo de despertar com a morfina era muito variado e com o remifentanil era um tempinho curto e bem homogêneo. Assim como também o período de uso de opioide com o remifentanil foi mais rápido, porque você pôde suspender a droga também mais rapidamente, e isso permitiu um despertar muito mais precoce dos recém-nascidos sem que houvesse problemas em relação à pressão sanguínea, frequência cardíaca, saturação de oxigênio, pressão arterial média, enfim, os parâmetros hemodinâmicos, respiratórios também foram estáveis. Então, esse estudo foi um dos estudos pioneiros em mostrar o uso do remifentanil para sedação e analgesia em recém-nascidos que iriam tratar membrana hialina com surfactante. E hoje a gente tem algumas meta-análises que já mostram algumas vantagens desse fármaco, e ele já tem sido usado em algumas UTIs neonatais e alguns protocolos.
Esse tipo de estudo, randomizado com duplo mascaramento, tem um peso importante na literatura porque ele traz uma evidência consistente. Apesar de ter sido um estudo com apenas 20 pacientes, 10 em cada grupo, ele já permitiu verificar uma diferença importante, quer dizer, a ideia desse estudo era atingir 40 pacientes. Só que com 20, a gente fez uma análise interina dos dados e já viu que dava para concluir. Então o estudo foi interrompido e os resultados publicados. Então ele mostra que, por meio dessa análise, já era possível verificar a diferença entre os dois fármacos e mostrar que havia vantagens com o uso do remifentanil para esse procedimento de sedação e analgesia dos recém-nascidos que iriam receber surfactante por causa da doença da membrana hialina.